Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, como estamos? Estamos estudando? Espero que sim. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, eu já conversei com uma colega de vocês, né, a Jaqueline, ela entrou em contato com todos e ela coletou os e-mails para um fim, tá? Que eu não vou deixar registrado aqui. E depois olhem seus e-mails, tá? No momento que essa aula estiver no ar, provavelmente já providenciei isso. Então é uma maneira, né, de quem gosta de ler mais, né, precisa pegar um texto, dar uma lida além dos slides. Mas reforço aqui que esse conteúdo, né, esse material, esses slides, essas videoaulas que eu tenho preparado, são mais que suficiente, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso. É mais um extra, tá? É mais um material de apoio. E hoje nós vamos falar das propriedades periódicas, tá? Então, as propriedades periódicas, eu já vou dizer desde já, que são um ponto central na nossa disciplina. Ah, eu já vi isso em geral. Ótimo. Se você aprendeu bem isso em geral, você não vai ter dificuldades, tá? Porque o conhecimento é uma construção, né? Então eu trouxe esses bichinhos aqui, como se fosse uma boneca russa, é um brinquedinho da minha filha. Vê, a gente tem um maior, depois a gente encaixa outro e outro. Tá? O conhecimento é isso. O conhecimento é uma construção. Se vocês não fundamentarem bem essa partezinha aqui, o curso já era, tá? Se vocês conseguirem estabelecer bem isso, então vai ser fácil vir depois com um grupo, outro grupo e etc. Tá? Perguntem para os veteranos, tá? Se tem dúvida, se acham que é papinho de professor, perguntem para eles a importância das propriedades periódicas dessa parte inicial. Se vocês compreenderem bem isso, não há o que temer, tá? Então, eu vou adiantar essas aulas. Vocês vão receber, vão ter elas disponíveis antes do semestre começar efetivamente. Eu dei uma adiantada. Porque, primeiro, né, obrigado pelo interesse na aula inaugural. Nesse momento eu já tenho algum feedback disso. E gostei bastante, né? O pessoal se inscreveu no canal, comentou. Gostei, né? O regime assíncrono, como eu disse, facilita a vida da gente, né? Tanto a minha quanto a de vocês. E se comuniquem, tá? Não deixem as dúvidas passar. Nesse momento aqui você já tem a primeira parte da revisão e agora a gente está entrando na segunda. Então já vai ter um conteúdo, por isso que eu disponibilizei antes. É um conteúdo que parece pouco, mas não é, tá? Então façam bastante exercício, não só os que eu der aqui. Tirem as dúvidas, troquem ideia com os colegas. Eu soube que vocês criaram um grupo de WhatsApp também, isso é muito bom, tá? Interajam mesmo. É isso que é a universidade, tá, gente? Precisa ter a parte de vocês, que de novo, né, tá contabilizado lá 32 horas de estudo no mínimo, tá? Então, metade do tempo que a gente vai gastar com cada unidade aqui apresentando o conteúdo e tudo mais. Bom, então, avante Vingadores, né? Hoje, super empolgado. Quem quiser ouvir meu podcast, com o Jabá aqui, essa semana é sobre o MCU. Mas vamos lá, chega de palhaçada. Bom, esse daqui é o gabarito dos exercícios anteriores, tá? Já vou passar tudo aqui. Quem quiser ir copiando enquanto eu falo. Quem está com o caderninho acompanhando em casa, né? Então, em que tipo de orbital um elétron com números quânticos n igual a 4 e L igual a 2 ocupa, né? Faltou essa informação. Depois eu vou corrigir lá, tá? 4D, tá? Como a gente sabe disso? O n, número quântico principal,
indica justamente o nível energético em que o elétron vai se encontrar. Então, é o númerozinho que vem antes de tudo quando a gente vai representar um nível ou, mais especificamente, um subnível eletrônico. E o L igual a 2 corresponde a um orbital d. L igual a 0s, L igual a 1p, L igual a 2d, L igual a 3f. Tá? Então, é simples assim. Tá? Não tem muito segredo nesse exercício. Tem que sempre ter em mente o que significa cada número quântico. Tá? Se vocês entenderem bem isso, não vão ter dificuldade de interpretar isso e não vão precisar ficar decorando mais diagrama Linus Pauling. Tá? Coloque os seguintes orbitais em ordem crescente de energia: 3D, 2S, 4S, 2P. Então está bem bagunçado aqui, né? Vamos lá. Primeira coisa, nível energético, N. Vamos ver qual o N de cada subnível. É o númerozinho que está ali junto com a letrinha. Tá? Então, 2 é menor que 3, que é menor que 4. Né? Se o Bolsonaro não mudou isso hoje, ainda continua assim. Tá? Então, vamos lá. 2, a gente tem dois subníveis com número quântico principal 2. Então, 2s e 2p. Aí a gente vai para o segundo critério, que é o L. Então, o próximo número quântico. Lembra do princípio de exclusão de Pauli? Cada elétron, né, ele vai ter 4 números quânticos diferentes. Se empata os 3 primeiros, o último número quântico de spin sempre vai ser diferente. Tá? Então, sempre vão ter 4 números diferentes, no mínimo o último. Mas aqui a gente vai olhar o L, que é o segundo número quântico que a gente aprendeu. Então, a gente tem 2S e 2P. O S, o L é igual a 0. O P, L igual a 1. Portanto, 2S é menor que 2P. E aí fica fácil, né? Porque os outros números quânticos são 3 e 4. Então, segue a ordem crescente, tá? Então, cuidado com isso, tá, gente? Se for uma questão aberta, por acaso, se eu perguntar na prova isso, é crescente, tá? Do menor para o maior. Parece idiota, né? Mas o pessoal confunde e faz o contrário. Tá? Então, aí tá errado. Porque eu não sei se você não entendeu o conceito ou se você não sabe o que é ordem crescente, que eu acho difícil, né? Então o pessoal troca, inverte, né? E coloca o sinal de maior, enfim. Então 2S é menor que 2P, menor que 3D, menor que 4S. Beleza? Dê a configuração eletrônica dos seguintes elementos e íons: bromo, magnésio 2+, cromo 3+, e escândio. Bom, vamos lá, o bromo. O bromo tem esse probleminha aí, né? Alguns devem ter apanhado um pouquinho para fazer essa configuração. Por quê? Porque o bromo ele se encontra do lado direito da tabela periódica. Tá? Então, vocês têm ele do lado direito da tabela periódica. E aí, a gente tem um probleminha, porque a gente passou por todos os elementos de transição, pela primeira série de transição inteira. Então, se você colocasse argônio, né, vamos excluir aquele 3D ali, 3D10. 4S2, 4P5. Por quê? Porque o bromo está no quarto período, então o número quântico principal é igual a 4. E aí ele está no grupo 17, que significa que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Tá? Então, ficaria a configuração eletrônica 4s2, 4p5. Tá? Então, esse finalzinho aqui. Olhem o cursor na tela. Tá? 4s2, 4p5. Seria argônio 4s2, 4p5. Mas, se você fizer a conta,
a gente tem 35 elétrons para o bromo. Vai faltar 10. São justamente os 10 que vêm do subnível aí 3D10, tá? Que corresponde, né, à primeira série de transição. Ok? Quem ficou com dúvida, depois pega a tabelinha e tenta montar isso de novo. Magnésio 2+. O magnésio está no grupo 2. Bom, pessoal, peguei a tabela aqui que fica mais fácil da gente ver, tá? Vamos voltar no bromo. O bromo está aqui, ó. Vê a mãozinha aqui, ó, o cursor? O bromo está aqui. Pega uma tabela periódica para vocês acompanharem em casa, tá? Na internet, nos livros. Bromo. Tá? Então ele está aqui. 1, 2, 3, 4. Quarto período. Tá? Então, o número quântico principal, 4. Bloco P. Né? A gente está do lado direito da tabela periódica, é bloco P. Não tem, né, como a gente pular o subnível S quando a gente está no bloco P. Então, 4S, 4P. A gente está no grupo 17. Então, 17 menos 10 dá 7. Então, a gente tem 7 elétrons na camada de valência. Ok? Então, a configuração ficaria argônio, que é o gás nobre do período anterior, entre colchetes, 4S2, 4P5. Mas a gente passou por toda a série de transição. Então, olha aqui no meio. Toda essa série de transição aqui. Tá? Então, a gente tem que contabilizar isso, porque a gente tem 18 do argônio, mais 10, porque o subnível 3D vai ser de 1 a 10, né? E aí a gente vai chegar no bromo como se fosse normal, tá? Esse é um caso que eu dei de propósito, tá? Que seria um exemplo um pouco mais difícil, ok? Depois a gente tem magnésio 2+. O magnésio está aqui, grupo 2, tá? Então está do lado esquerdo aqui da tabela periódica. Vamos começar pelo número quântico principal. Ele está no 1, 2, 3. Terceiro período, terceira linha horizontal. Bloco S, né? Os grupos 1 e 2 compõem o bloco S. Isso quer dizer que o orbital de valência, o orbital mais externo, vai ser um orbital S. Então, seria 3S e o número de elétrons de valência é indicado pelo número do grupo. 2, como é menor do que 10, é o próprio número do grupo. Então, 2, 3S2. E o gás nobre do período anterior é o neônio. Tá? Então, a gente tem aqui o neônio no segundo período. A configuração do magnésio, só magnésio, seria neônio, entre colchetes, 3S2. No entanto, eu não pedi a configuração do magnésio, pedi a configuração do magnésio 2+. Então, eu vou perder 2 elétrons. Se eu perco 2 elétrons, eu fico com excesso de cargas positivas, tá? Então, o elemento está neutro, você tem 0 a 0, cargas positivas e cargas negativas iguais. Se eu perco cargas negativas, eu vou ficar com excesso de cargas positivas. Se eu ganho cargas negativas, formando um ânion, eu vou ficar com excesso de cargas negativas. E isso, né, que cria os íons. Bom, se eu perdi 2 elétrons, então, e a configuração é 3S2, é neônio 3S2, para ser mais específico, eu vou perder esses 2 elétrons sempre do nível mais externo. A gente vai entender melhor hoje nas propriedades periódicas, porque esses elétrons de valência eles estão muito longe do núcleo, né? Eles não estão sendo tão atraídos pelo núcleo. E isso quer dizer que eles são mais suscetíveis a serem perdidos. Tá? Quando a gente terminar essa aula vai ficar um pouco mais claro isso, mas por enquanto acreditem em mim. Tá?
Então a gente vai sempre perder esses elétrons da camada mais externa. Portanto, eu vou perder 2 elétrons do orbital 3s e vou ficar com a configuração igual a do neônio. Tá? Então a configuração do magnésio 2+, depois vocês vão ter o PDF aí, tá? Eu vou voltar lá naquele slide, mas a configuração do magnésio 2+ é neônio, é igual a do neônio, entre colchetes. Próximo, crômio 3+. O crômio está aqui, tá? O crômio está na série de transição. Ele é um metal de transição, ele tem algumas propriedades que o tornam diferentes. Por isso que ele está presente aqui no meio da tabela periódica, né? Nesse grupo que a gente vai falar lá no final do curso. Mas por enquanto, como é a configuração eletrônica dele? Lembrem-se, sempre que a gente parte do cálcio, que é o elemento representativo, que não é de transição, e depois a gente vai acrescentando elétrons no orbital 3d, ok? Isso, então, faz com que a configuração de qualquer elemento de transição fique sendo argônio, tá? O argônio está aqui no período anterior, 3dx, vai depender do elemento aqui, 4s2, ok? A configuração de um elemento de transição vai ser sempre dessa primeira série, que é o que a gente vai trabalhar, a gente não vai sair dela, tá? Argônio, 3d, x, né, vai depender do elemento, 4s2. Lembre-se que 3 é menor do que 4, né? Então a configuração, ela contradiz o que está lá no diagrama Linus-Pauling. Então, de novo, esqueçam o diagrama Linus-Pauling, jogue no lixo da sua mente, tá? Esqueçam isso. Bom, onde está o crômio? Aqui. É um elemento que tem 24 como número atômico. Isso quer dizer que o número de elétrons dele em um estado de neutralidade é igual ao número de prótons, que é igual a 24. Eu tenho que distribuir 24 elétrons. Eu tenho 18 do argônio. E aqui eu vou contar. Se o escândio é o primeiro elemento, ele é 3d1, titânio é 3d2, tá? Vanádio é 3d3, e o crômio seria, lembrem-se, tem as exceções, o crômio seria 3d4, 4s2. No entanto, ele vem antes do manganês. O manganês ele está no meio da série de transição. Isso quer dizer que se você desenhar aí o seu orbital D em casa, 5 orbitais, 1 elétron em cada um. Você tem uma configuração eletrônica que é muito estável, tá? Você tem os elétrons igualmente divididos em todos os orbitais. Isso é perfeito para um átomo. Portanto, o crômio ele vai ficar com inveja do vizinho dele aqui, do manganês, e vai querer ficar com essa configuração que é mais estável. Portanto, a configuração do crômio neutro seria 3d5, 4s1. Por que é possível, vamos dizer, roubar esse elétron do orbital 4s e vir para o orbital 3d? Porque os subníveis eles são muito próximos em termos de energia. Lembre-se sempre que os orbitais são resultantes da resolução da função de onda. São resoluções matemáticas. Então, lá na hora de fazer os cálculos, esses subníveis eles têm energias ou valores de energia muito próximos. Portanto, é possível a gente fazer esse jogo, tá? Mas eu não pedi a configuração do crômio, eu pedi do crômio 3+. Então vai ser, eu vou te perder um elétron do orbital 4s e mais 2 do orbital 3d, né? Então eu ficaria com configuração argônio 3d3, certo? Dúvidas, pessoal? Coloquem lá no fórum, tá? Veja se alguém já não perguntou. Criem lá um post. Tirem as dúvidas comigo,
tá? Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível, tá? Se necessário, a gente bola uma outra maneira disso ficar um pouco mais claro. Mas é importante vocês tenham isso daqui, tá? No mínimo uma folha para vocês anotarem e irem fazendo os exercícios. Se não, o ideal, claro, é um caderno, né? Então, tem que ter as anotações para vocês estarem acompanhando. Tentem ir fazendo exercício junto comigo, aqueles que não estão conseguindo, tá? Dessa maneira que a gente vai aprendendo. E essa aula vai ficar longa, tá? Eu já vou avisar. Porque eu prefiro perder, entre aspas, esse tempo de ficar corrigindo com vocês, que eu não faria isso em classe. Olha que legal. Olha, aí senti vantagem, né? Porque normalmente a gente não tem tempo de ficar fazendo isso, só que normalmente eu também tenho um monitor, tá? Que esse semestre seria enfim, muito complicado de eu acompanhar isso, tá? Então esse semestre a gente não tem monitor, tá? Então eu vou tentar ir resolvendo os exercícios com vocês, nem que tome um tempo, como eu já disse. Ah, nossa, agora eu preciso fazer almoço. Ah, agora minha mãe me chamou. Então tá, larga aqui, ó, a caneta, vai lá, pausa o vídeo e volta, tá? Não precisa assistir, deu 1h30 o vídeo, não precisa assistir de uma vez, tá? Lembrando que a gente tinha 2 horas de aula e eu usava cada minuto. Quem já fez a disciplina, eu já vi que tem alguns fregueses aí, ou quem já se informou com os amiguinhos veteranos, eu usava as 2 horas, tá? Então, vocês não estão em desvantagem alguma aqui, pelo contrário. Mas vamos lá. Próximo elemento, escândio. Escândio é o primeiro elemento da série transição. Olha que legal. A configuração do cálcio. Vamos fazer do cálcio? Vamos aproveitar para entender melhor esse lance do 3D? Vamos mastigar um pouquinho mais isso? Cálcio. 1, 2, 3, 4. Quarto período. Então, coloca aí no seu caderno. 4. Que bloco que o cálcio está? Bloco S. Então, coloca o orbital S. Quem é o gás nobre do período anterior? Argônio, tá? Então, o cálcio está no quarto período, o argônio no terceiro período. Então, a gente fica argônio 4S2. Mas essa não foi o pedido no exercício, né? Não foi isso que eu pedi no exercício. Eu pedi o escândio, que é o próximo elemento. Então, eu coloquei isso de propósito, tá? Quando a gente entra na série transição, a gente, ao contrário, de novo, que está escrito naquela porcaria daquele diagrama ali nos Pauling, que entra no fundo da nossa mente, assim, ó, e corrói por dentro e não sai mais. Esqueçam isso, tá? Por favor. Lá tá ao contrário. Você teria 4S2, 3D. Você seguir as flechas lá. Não façam isso, tá? Tirem esse vício da vida de vocês. Bom, o 3D vem antes do 4, tá? Então, argônio, 3D, não vou colocar o número de elétrons, 4S2. Essa é a configuração fixa dos elementos de transição, tá? 3D, 4S2. E o que vai variar? O número de elétrons ocupando os orbitais D, que vão variar de 1 a 10. Do escândio ao zinco, a gente tem 10 elementos, que compreende justamente o número de elétrons no orbital D, ou mais especificamente, 3D. Beleza? Então, a configuração do escândio vai ser a mais simples. 3D1, 4S2, porque é o primeiro elemento de transição. Não entendi, tá? Então, vamos somar. A gente tem argônio 18. E se a gente somar o número de elétrons 3D1, 4S2, vai dar 21, que é o número atômico do escândio. Tá? Então, é outra maneira da gente poder enxergar isso e não errar o exercício. Sempre olhe o número atômico. Eu vou colocar ele ali, como vocês devem estar vendo aí no material de vocês, no canto esquerdo inferior, é o número atômico, que aqui na tabela periódica fica em cima do elemento. Certo? Então, esse foi o terceiro exercício.
Bom, próximo exercício, exercício 4, tá? Acompanhe no material de vocês aí. Potássio mais. Potássio, elemento do grupo 1, está aqui, tá? 1, 2, 3, 4 linhas horizontais que correspondem aos períodos da tabela periódica. E o que significa isso? O meu número quântico principal, o meu nível energético, é a distância ou a energia que esse elétron está em relação ao núcleo, ok? Potássio, eu vou ter 4, número quântico principal, bloco S, tá? Lembre-se daquela divisão em blocos que eu dei a aula passada. Quantos elétrons na camada de valência? 1, porque é grupo 1, é menos que 10, isso quer dizer que corresponde justamente ao número da família ou grupo. Fácil, fácil, mas não é isso que eu perguntei, tá? E ainda falta uma coisa, argônio, né, que é o gás nobre do período anterior. Então, o potássio está aqui, o argônio está aqui no período anterior. Configuração do potássio, argônio 4s1. Mas eu pedi a configuração do potássio mais, ele perde um elétron. E de onde ele vai perder esse elétron? Da camada mais externa, da camada de valência, da camada mais energética, mais distante do núcleo, menos preso ao núcleo. Tem um monte de formas de a gente falar isso, tá? E tudo isso vai ajudar vocês a compreenderem melhor o que significa cada coisa. Vamos tirar esse elétron aqui, 4s. O que sobrou? Argônio. É a configuração do potássio mais. Nitrogênio é o próximo elemento. Nitrogênio já está aqui, desse lado, grupo 15, bloco P. Então vamos montar a configuração eletrônica. Vamos seguir a ordem? Vamos escrever agora na ordem, que a gente já exercitou algumas vezes. Gás nobre do período anterior, hélio. Tá? Ele está no segundo período. Só tem um período anterior, que é o primeiro. O gás nobre do período anterior é o hélio. Por que o gás nobre, Felipe? Os gases nobres, a gente vai ver falar um pouquinho já nessa aula de hoje, são um grupo especial. São os que se sentem especiais. Aquela galera que está quebrando a quarentena, sabe? Foda-se as vidas, igual aquela babaca da internet, sabe? Esse povo aí. São os gases nobres. Eles não se misturam. Eles têm propriedades distintas. Mas mais importante do que isso, eles têm a camada eletrônica fechada. A camada eletrônica, ou a sua camada de valência mais externa, completa. Tá? Eles têm a configuração mais estável que um átomo pode desejar. Você está com todos os orbitais ali preenchidos, os elétrons totalmente equalizados, não tem mais o que mexer ali, está perfeito. Por isso que eles são a referência para a gente na configuração eletrônica e em outras coisinhas que a gente vai aprendendo ao longo do curso. Então, nitrogênio, hélio. Põe o hélio aí no caderno de vocês. Entre colchetes, cuidado com a notação, tá? Que período que o nitrogênio está? Segundo período. Então, o meu número quântico principal é 2. E que bloco que ele está? P. Se eu colocar hélio 2P, não dá. Porque antes do P, pela hierarquia de energia, princípio da construção, lembre da aula passada, eu não posso pular direto para o P, eu tenho que passar pelo S. Então, eu vou colocar hélio, 2S, 2P. Ok? E aí eu vou preencher com o número de elétrons de valência. Qual o grupo que o nitrogênio está? Grupo 15. Opa, passou de 10. 15 menos 10 é igual a 5. Isso quer dizer que eu tenho 5 elétrons na minha camada de valência. Ok? Então, eu vou ter hélio, 2s2, porque um orbital S suporta somente 2 elétrons. E o resto eu coloco no orbital P, 2p3. Configuração nitrogênio, hélio, 2s2, 2p3.
Magnésio 2+. Então, voltamos à série transição. Aqui no meio. A gente acabou de falar do crômio. Agora a gente fala do manganês, desculpem. Manganês. O manganês é aquele cara que tem, né, os orbitais P com um elétron em cada orbital, tá? A gente tem isso daqui, tá? A gente tem um elétron em cada orbital, certo? Isso quer dizer que ele tem uma configuração eletrônica bastante estável. E como é a configuração eletrônica desse cara? Argônio, que é o gás nobre do período anterior. Escrevam no caderno. Como é a configuração geral dos elementos do bloco D? 3D, a gente não coloca os elétrons, 4s2. Quantos elétrons eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 3d5, 4s2. Mas eu não pedi a configuração do manganês, eu pedi do manganês 2+. Então eu vou perder 2 elétrons. Vai ser do orbital 4s, portanto a configuração é argônio 3d5. Cobre. Cobre é a mesma coisa, ou quase. Cobre está aqui, antes do zinco. Agora o que eu vou ter? Eu vou ter 10 elétrons para o zinco. Eu vou ter os meus orbitais D completamente preenchidos. Tá? Então eu vou ter todos os orbitais D completamente preenchidos. Eu vou ter essa situação aqui, tá? Desculpem a falta de uma lousa digitalizador, não consigo nem falar essa porra. Tá, mas só para vocês tentarem visualizar isso um pouco melhor. Eu vou desenvolver algum outro método para próximas aulas, tá? Quando eu necessitar na correção de exercício. Aguardem, tá? Tenho todos os orbitais D preenchidos por elétrons para o zinco. E o cobre, ele é vizinho dele. O cobre é esse cara aqui, ó, o vizinho, ele está de olho na grama. A grama do vizinho é sempre mais verde, já viram esse ditado? Então, ele vai ficar com inveja. Ele quer essa configuração igual ao do zinco. Por quê? Você tem todos os elétrons, como eu acabei de mostrar, preenchidos ali, né? Então, a minha configuração do cobre seria 3d9, porque ele é o penúltimo elemento, 4s2. Mas não é interessante. É interessante que ele copie o zinco. Então ele vai ficar 3d10, 4s1. Tá? Ele vai tirar um elétron do orbital 4s e passar para o orbital D para ficar com uma configuração estável igual a do zinco. Certo? A do zinco seria 3d10, 4s2, que é o último elemento. Tá? É importante prestar atenção nisso. Os subníveis têm energia muito parecida, né? Então é possível a gente fazer isso. Mas eu pedi a configuração do cobre 2+, eu tenho que perder 2 elétrons. Lembre-se, íon positivo, falta de elétrons, perda de elétrons. Eu vou ter que tirar 2 elétrons, sempre do orbital mais energético, mais externo, mais distante do núcleo, para depois perder dos demais. Então eu perco um elétron do orbital 4s1 e um elétron do orbital 3d. Gás nobre período anterior é o argônio, configuração do cobre 2+, argônio 3d9. Tá? Último, ferro. Tá? Então o ferro está aqui. Tá depois o manganês. Vejam que eu selecionei meio propositalmente, tá? Para a gente ver bem essas exceções aqui, que é o mais difícil. O resto é 3D. 1, 2, 3, né? 7,
8. Tá? 4S2. Ó, já dei a dica aí, tá? Quem quer decorar, decore, mas eu prefiro que vocês entendam, tá? Entendam direitinho, porque, ó, construção do conhecimento, tá? Bom, vamos lá. Ferro. Argônio, gás nobre período anterior. 3D, não sei número de elétrons, 4S2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3D6, 4S2. Simples assim, tá? Quando não for crômio, manganês, cobre, zinco, é só você seguir a configuração geral. Argônio, 3D, 1 para escândio, 2 para titânio, 3 para vanádio, 6 para ferro, 7 para cobalto, 8 para níquel. Quando eu chego na metade e no final também, 5, 10. Fácil, beleza. A única exceção vai ser o crômio e o cobre, porque eles ficam com inveja do vizinho dele, do manganês e do zinco, e eles querem ficar com uma configuração estável. Essa estabilidade, essa tal da estabilidade, significa o que eu acabei de mostrar, né, no meu papelzinho aqui, né, meio improvisado. A equalização ou a distribuição igual da população eletrônica nos orbitais. Certo? Espero que tenha ajudado aí essa correção. Eu sempre vou estar fazendo com vocês, tá? Explicando, puxando a atenção assim para os pontos mais importantes para a gente ir interagindo, tá? Mas é importante a participação de vocês, tá? Deixa lá o feedback no AVA, tá? É mais importante que o like lá no vídeo do YouTube. Eu agradeço também os comentários, lógico, né? E deixem lá o feedback, tá? Se tem dúvida ainda nessa configuração, a gente tenta escrever por escrito lá, a gente tenta gravar um outro vídeo, tá? É essencial que vocês entendam essa parte de distribuição eletrônica, perde elétron, ganha elétron, está mais longe do núcleo, está mais perto do núcleo. Se vocês entenderem isso, sussa, tá? É tranquilo. Então, se empenhem bem nessa parte. Então é isso, pessoal. Aqui, né, voltamos à tela aqui de correção. A gente tem as respostas, tá? Todas aqui. Depois eu vou corrigir isso daqui antes de passar lá no PDF para vocês. Né, que tipo de orbital um elétron ocupa, né, com números quânticos, ou com números quânticos ocupa, enfim. Tudo corrigido, passamos ponto a ponto. Dúvidas, postem no AVA. Agora a gente começa a aula de hoje propriamente dita. Propriedades periódicas. A primeira propriedade periódica é o raio atômico, tá? Então, raio atômico é essa propriedade periódica aqui, que no ensino médio a gente vê só isso. O raio atômico aumenta assim e assim. Aí a gente decora isso para o Enem, acha que nunca mais vai ver isso na vida, mas opa, escolhi engenharia química. Olha só, veja você, hein? Vai ter química? Vai, engenharia química, né? Então a gente tem que ter um pouco de química sim, é essencial. Né? Eu fico contente, né? Infelizmente não achei, procurei pra caramba aqui em casa, não sei, eu guardei tão bem que eu não sei onde está. Ano passado teve um evento no Sesc, né? Eu sou nerd, já perceberam, né? Que era um evento nerd, eu esqueci o nome agora. E eu encontrei uma ex-aluna minha lá, a Eduarda, e ela estava vendendo umas impressões 3D, né? Bonequinho, chaveirinho, e eu comprei um chaveirinho do chapéu seletor do Harry Potter. Muito bem feito. Parabéns, Eduarda. Não sei se ela vai assistir esse vídeo, mas se conhecem Eduarda do controle e automação ou da computação, agora eu não lembro. Vocês vão acabar informando para ela. E ela fez isso, né? Tem outro aluno, esse do controle, com certeza, o João Pedro. Ele também trabalha com impressão 3D.
né? E eles me encontraram, principalmente o João, que ela estava lá no evento, estava atendendo todo mundo, a gente não teve tempo de conversar muito. Mas o João, ele veio, conversou comigo e falou: puxa, professor, eu lembrei das aulas de química e tal, né? Quando eu fui trabalhar com 3D, porque a gente usa o material lá para fazer, né, a impressão. E eu falei, é tipo um polímero, né? Ele é tipo um polímero e tal. Eu lembrei que o senhor falava tal. Quer dizer, esses meninos já estão aí, né, trabalhando, estão em anos mais avançados, claro. Mas, né, a importância da química em 2 cursos, né? Eu acho que a Duda é da computação, tenho quase certeza. Em 2 cursos que não tem muito a ver com química, né? E eles precisaram da química, né? Então a importância da química para a engenharia, se você vai trabalhar com materiais, com alguma coisa relacionada, tá aí, tá? E começa aqui, em propriedades fundamentais. Se a gente não entende isso, é por isso que eu, de novo, perco tempo, com muitas aspas aí, com a revisão. Porque eu quero que fique bem fundamentado essa parte antes da gente prosseguir. Mas vamos lá. Raio atômico, né? Por que, né, essa interrogação aqui é proposital? Por que que o raio atômico varia dessa maneira? É esse o objetivo aqui nessa parte do curso, ok? Desculpem essas falhas técnicas, tá? Vai acontecer algumas vezes ainda. Não me importo, tá? É só uma questão, até às vezes dá algum pau aqui no computador, enfim. Vamos lá, tá? O importante é o conteúdo. Por que que o raio atômico varia dessa maneira? Então, vamos definir o que é um raio atômico. É fácil a gente medir o raio de um átomo? Não, né? Vocês devem ter ideia da dimensão de um átomo depois que a gente visitou aí os conceitos de estrutura eletrônica, tá? Mas a gente pode estimar, a gente pode ter uma ideia aproximada desse tamanho, ok? Então, uma dessas maneiras é o raio covalente e raio metálico, ok? Raio covalente, distância entre os centros de 2 átomos vizinhos do mesmo elemento. Então a gente vai ter, para um sólido, né, a gente vai ter lá os átomos se unem, formam substâncias que chegam numa escala macroscópica, né? A matéria tem 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Quando a gente tem um sólido, a gente vai ter os átomos como está aqui, né? Lá bem no fundo de um sólido qualquer, né? Uma caneta, um papel, qualquer matéria sólida, a gente vai ter lá os átomos organizados dessa maneira, tá? A distância entre os centros de 2 átomos vizinhos do mesmo elemento, né, vai ser o raio covalente. É uma maneira da gente estimar o tamanho de um átomo, ok? Essa vai ser a maneira da gente estimar o tamanho de um átomo. Então, a gente acaba voltando para um modelo um pouco mais sólido, né? Menos abstrato do que a gente viu lá nos modelos atômicos, para poder visualizar algumas coisas, tá? Uma delas é o raio atômico. Então a gente vai ter aqui a distância entre 2 átomos vizinhos do mesmo elemento, isso é importante, a gente vai ver uma diferença daqui a pouco, tá? E essa distância, isso vem lá da geometria, né? 2r, a metade, né? Ou o diâmetro, a metade do diâmetro é o raio, tá? Então 2r é igual ao diâmetro e o raio é a metade disso. É essa distancinha aqui, tá? Então aqui ele coloca como a distância entre os 2 centros. Seria equivalente a um diâmetro, né? Mas é o raio covalente. Isso é uma maneira, né? Não precisa ficar decorando definição, nada disso. É só para entender como eles vão medir, né? Então tem uma técnica que chama de fração de raio-x, que o cara incide uma radiação sobre um sólido. Se o sólido está muito bem organizado, se ele é cristalino,
ele consegue ver, entre aspas, né? Ou dependendo do microscópio, dependendo da técnica, até ver realmente os átomos ali organizados. Ele vai medir lá, né, no software, ele vai pegar, né, uma ferramenta e vai medir essa distância entre dois centros, né, que é o raio covalente. O raio metálico tem uma definição ou uma maneira de se estimar, de se medir muito similar, ok? Então a gente tem um exemplo aqui. Cobre 2R igual a 256. Então meu raio é metade, 128, tá? Por que ele usa o diâmetro, né? Ou esse raio covalente, ou raio metálico? Porque é mais fácil, né? Quanto maior, um pouquinho que é maior ali, é mais fácil. Então imagina uma imagem microscópica lá dos átomos organizados, a potência do microscópio tem que ter para chegar nesse nível de coisa, né, de resolução. Agora imagina ter que medir esse tamanhinho aqui ao invés de medir duas vezes, né? Dá uma diferença muito grande, até para você estimar melhor o tamanho. E aí a metade é o raio, tá? Então isso é só para vocês terem uma ideia, né, do que é o tal do raio atômico. Raio de Van der Waals para elementos gasosos, tá? Então a gente mudou de estado da matéria agora. Imagina que o gás é a forma mais dispersa da matéria que a gente tem, tá? Então é difícil a gente ter a medida de um raio de um gás, porque ele é muito disperso, né? Imagina que se fosse, vamos continuar aqui para ficar menos abstrato, nesse modelo de bolinha aqui, né? De bolinha. Como eu vou medir a distância de um negócio que é disperso? Imagina a representação, por exemplo, num filme, né? Ou num vídeo de um vapor, como está o meu umidificador aqui soltando vapor. Imagina esse gás, né, mais denso que a gente pode visualizar. Agora imagina parar isso e medir. Difícil, né? Então somente quando esses átomos estão muito resfriados, por exemplo, né, ou estão com um movimento muito desacelerado, que a gente vai conseguir fazer essa medida. Aqui também é a distância entre os centros de dois átomos de moléculas gasosas vizinhas. Aqui, ó, vejam a diferença. Aqui são átomos vizinhos. Aqui são moléculas vizinhas. Por quê? Porque o gás é muito disperso. Então não tem como a gente ter a mesma estimativa de um sólido. Então a gente vai ter a distância aqui entre duas moléculas vizinhas. Olha o raio covalente que eu acabei de mostrar. Ele só coloca aqui, ele não faz isso com gás, ele só coloca aqui para a gente ver a diferença. E olha o raio de Van der Waals, né? Uma distância muito maior. E aí eu vou estimar, né, dividindo por 2 também. Certo? Raio iônico. Agora a gente tem uma substância iônica formada por íons com uma alta atração, né, devido às cargas opostas. Tá? A gente vai ver um pouco de ligações durante o curso também. Tá? Mas quem tem dificuldade disso, ligação iônica, ligação covalente, quiser já dar uma revisada, né, já que eu vou dispor de um pouquinho mais de tempo aí para vocês, pode revisar. Se tiver dúvida, me pergunte, tá? Eu não vou abordar toda a revisão, ligação, de tudo que vocês viram em geral, porque, enfim, a gente espera que vocês tenham absorvido o mínimo, né? Agora, se ainda resta dúvida, a gente tenta sanar, tá? Aproveitem esse período que a gente está tendo essa oportunidade para isso. Raio iônico, tá? Distância entre os centros de dois íons vizinhos em um sólido iônico, tá? Então eu vou ter íons vizinhos, vai ser agora sempre um positivo e um negativo. Olha a estrutura do sal, né? Sal de cozinha. Essa bolinha verde é cloro e essa bolinha roxa é sódio, tá? Eles se atraem tanto, né? Uma força tão grande de atração ali entre os íons que acaba formando essas redes sólidas que têm formas, né, geométricas estáveis ali. No caso do sal, é um cubo, né? Cubo de face centrada. Isso, enfim, daria para a gente dar uma aula só disso. Mas o importante aqui é entender que para estimar o raio
de um íon, né? Esse seria, vamos dizer, o mais fácil, porque a força de atração é tão grande ali que eles estão paradinhos, né? E aí a gente vai medir justamente essa distância. Qualquer uma delas aqui, de uma bolinha verde para uma roxa. Bolinha verde para roxa, que é aqui no meio, também daria. Só que é mais complicado aqui, né? Então é melhor medir aqui na face mais externa desse cubo, que dá com técnicas aí de difração de raio-x, microscopia avançadas, tá? Isso, pessoal, não vou ficar cobrando isso, tá? Ai, vai cair na prova, será? Não, provavelmente não, tá? Mas isso é para vocês terem uma ideia da escala que a gente está falando, porque fala, raio atômico, varia assim e assim. E aí? Para que serve isso? Onde que eu vou usar isso? Por que é importante isso? Tá? Então, é por conta disso, tá? Essas 3 maneiras que eu mostrei aqui são maneiras da gente estimar o raio de um único átomo. A gente está medindo os átomos ligados em estados da matéria aí. O líquido seria muito difícil, né, por causa da mobilidade ali. Então a gente não costuma usar para estimar raio. Então a gente usa o sólido e o gás, né, porque o gás dá para você controlar ali o movimento das moléculas através da temperatura, por exemplo. Para a gente chegar nesse pedacinho aqui, tá? Metade aqui, ó. Nesse pedacinho aqui azul, até a extremidade, do meio até a extremidade. Agora imagina desse cátion aqui, olha como é pequenininho. Então a gente tem que estimar isso de alguma maneira. Mas ninguém vai medir nada aqui nesse curso, né? Isso é só para vocês terem uma ideia, de novo, da escala que a gente está falando. Lembre-se lá do modelo atômico, onde está o núcleo e onde estão os elétrons, né? Nessa hora, infelizmente, a gente tem que voltar um pouco no modelo de Rutherford, ou pelo menos no de Bohr, que é um pouquinho mais preciso, né, com a realidade. A gente tem uma distância do núcleo e a gente tem os números quânticos principais representando os diversos níveis energéticos que esses elétrons vão se acomodar. Eu estou medindo justamente essa distância do meu núcleo, que está no centro do átomo, até o elétron mais externo. A gente vai ver isso a seguir, tá? Essas 3 aqui foram só para vocês terem uma ideia da escala que a gente está trabalhando, né? Então, voltando aqui, ó, picômetro, 10 a menos 12 metros, é muito pequeno, tá? Então, como eu vou estimar isso? Esse que foi o objetivo dessa introdução do raio aqui. Olha aqui uma representação 3D bonita de uma célula unitária, né, a menor unidade de um sal, tá? Então é um bolo ali, é um negócio tão rígido, né, que você vai ter uma força de atração muito grande. E para romper isso, vai ter que fornecer uma alta temperatura. Guardem isso, no grupo 1 a gente volta nessa questão. E aqui o raio dos íons, né? A gente acabou de falar de substâncias iônicas. O raio de um sódio. Vamos pegar o cloreto de sódio que a gente mostrou agora há pouco. Sódio e o sódio mais. Cloro e cloro menos. A gente tem a diferença dos raios aqui. Olhem os valores do sódio. 1,54 e 0,97. O raio de um cátion, de um íon positivo, de um íon com falta de cargas negativas, vai ser sempre menor. E o raio de um ânion, de um íon negativo, de um íon que tem excesso de cargas negativas, ele é sempre maior. Porque justamente a gente vai ter a adição dos elétrons, vamos começar pelo lado do ânion, em camadas mais externas. Lembrem-se, né? As camadas de valência, as camadas mais energéticas, camadas mais distantes do núcleo ou menos atraídas por ele. Se você tem um núcleo aqui e uma camadinha, a gente vai ver daqui a pouco isso melhor através de um gráfico, muito próxima, não é interessante eu tirar o elétron daqui ou adicionar o elétron aqui. Eu vou adicionar sempre longe dessa força de atração aqui. Tá? Para o meu balanço energético, isso é muito importante para a engenharia, né, também, ser positivo, ser interessante para o átomo ficar estável,
Todo átomo ele quer se estabilizar, ele quer ser promovido a um gás nobre, ele quer ficar num estado ali de menor energia. Todo mundo quer isso, né? Os átomos também. Então, o átomo de um cátion vai ser sempre menor e o átomo de um ânion vai ser sempre maior. Por quê? Você adiciona elétrons à camada mais externa e você retira elétrons das camadas mais externas para formar íons negativos e positivos, respectivamente. Tudo bem até aqui? Olha de novo, outra representação. Raio atômico, de novo, tá? Então é o que eu estava falando, a gente tem que voltar para o modelo de Bohr, né? Vamos pegar o Bohr, que é menos grave que o Rutherford, para a gente entender isso, tá? Então, como eu vou compreender isso? Eita, nós, dá umas falhas aqui, mas tudo bem, tá? Vamos lá. Força. Raio atômico. Tá? Então, a gente tem a representação de um átomo. Lembra? O Z, número atômico, é o número de prótons, é o número de cargas positivas. Tá? Que está no centro de um átomo. Sempre. Aí a gente vem com a eletrosfera. Os elétrons sendo adicionados aqui. Ok? Então, em camadas que vão aumentando em termos de energia em relação ao núcleo. Número quântico principal. Tá? Vê como vão se relacionando as coisas. Só que tem uma questão, que é a carga efetiva. Viram esse negócio que eu acabei de falar de atrai mais, atrai menos, né? Esses mais próximos, esses elétrons mais próximos do núcleo, eles têm uma energia de atração maior do que os mais externos. Então pega esse vermelhinho do primeiro nível aqui, esse vermelhinho, tá? Número quântico 1, vamos supor, primeira camada, né? Primeiro nível energético. E pega esse verde aqui, terceira camada, N igual a 3. Quem está mais distante do núcleo? O verde, né? Eu acho que isso é tranquilo de entender. E quem sofre a maior atração? O vermelho. Aqui é carga positiva, aqui é carga negativa. Vai haver uma atração. Só que na hora da formação ali, né, do átomo, né, e tudo mais, você vai ter um balanço energético que consegue manter um equilíbrio entre essas forças, né? Então, não vai cair o elétron aqui para o núcleo, como o Rutherford supunha, né? Ficava girando aqui, girando, uma hora ia cair. Né? Não é isso, eles estão ali vibrando em posições determinadas pelo número quântico principal, pelo seu subnível energético. Mas olha que conceito interessante, que é carga efetiva. É a atração pela carga nuclear que o elétron sentiria se não houvesse repulsão intereletrônica. Vixe Maria, agora para o vídeo, volta que eu não entendi nada, né? Vamos lá. Além da atração entre o núcleo positivo e o elétron negativo, a gente vai ter a repulsão. Então, olha aqui, eu tenho uma bolinha aqui que representa um elétron no primeiro nível eletrônico. Eu tenho uma bolinha no segundo, duas bolinhas, na verdade, no segundo subnível eletrônico. Tá? Podem acompanhar pelo PDF de vocês, tá? O que eu recomendo, se vocês tiverem a possibilidade, né, em casa. Se tiver um computador no celular, deixa a aula rolando aqui no celular, tá? Então pega o celular, bota aqui, abre o PDF em casa, vai ser colocado simultaneamente para vocês e vai tentando. Pausa aqui, olha aqui o PDF, tá? Isso é uma estratégia aí para ajudar vocês. Ah, só tem o celular. Beleza, então pega o celular, caderno, folha, papel de pão, qualquer coisa. Nossa, papel de pão. Denunciei a idade, né, gente? Mas tudo bem. Eu acho que ninguém mais usa isso, mas beleza. Tá com o celular aqui, vai anotando. Carga efetiva. O que é carga efetiva? Faz um resuminho ali, tá? Vamos lá.
Eu falei da força de atração entre o núcleo positivo e o elétron. Mas além disso, entre esses níveis, subníveis aqui, nível 1 e nível 2, imagina que essa bolinha tivesse deslocada aqui, ó, em frente a essa outra bolinha. Os dois são elétrons, os dois são cargas negativas. Vai acontecer o quê? Repulsão, né? Isso vem lá da eletrostática, tá? Da física. Cargas iguais, né, de mesmo sinal, elas vão se repelir. Eu vou ter repulsão ali. Então, além da atração, eu tenho a repulsão. Então, a carga efetiva é atração pela carga nuclear, Z, essa bolinha azul aqui, o núcleo, que o elétron sentiria se não houvesse repulsão intereletrônica. Então, ele vai considerar a atração do núcleo por cada elétron que eu tiver no meu átomo, tá? Na minha eletrosfera ali. Não importa se é do nível 1, se é do nível 2, se é do nível 3, 4, etc. Eu vou considerar só a atração entre o núcleo e esse elétron, tá? Então, como eu tentei explicar aqui, os elétrons estão blindados em relação ao núcleo pela população de camadas eletrônicas menos energéticas. Ou seja, esse primeiro elétron do nível 1 aqui, ele é atraído, e do nível 2 também. Só que, vamos dizer, a energia que o núcleo está exercendo é uma só. Então, ela vai estar aqui no nível 1 e vai estar no nível 2 também. Mas olha o nível 1 atrapalhando o nível 2. Tá? Vamos pegar, aproveitar esse brinquedinho de novo, tá? Vamos pegar assim, ó. A gente tem um núcleo, tá? A gente tem um núcleo. Vamos dizer que esse é o nível 1 e esse é o nível 2, tá? O núcleo é a minha mão, tá? Que eu estou segurando aqui. Esse núcleo, ele vai ter uma energia de atração por esses elétrons aqui, ok? A energia de atração que ele vai exercer nesse bicho maior aqui, marrom, é maior do que desse verde. Por quê? Porque o marrom ele está blindando o verde. Ele está atrapalhando a atração do núcleo em relação a ele, ao verde. Tá? Esse cara aqui atrapalha o outro, a atração do outro. A carga efetiva, ela ignora isso. Ela vai observar cada um deles. Esse e esse daqui. Como se não houvesse outra camada no meio. E por que essa camada atrapalha? Por que essa camada blinda a outra? Porque tem repulsão aqui. Cargas de mesmo sinal, elas se repelem, tá? Elas vão se repelir. E isso vai causar, né, esse efeito aqui de repulsão. Mas a carga efetiva desconsidera isso. Nossa, mas por que a gente está vendo isso, Felipe? Por que a gente está vendo isso? Calma que vocês já vão entender, tá? Então, carga efetiva é essa energia aqui de atração, né? Que ela desconta, então, esse S, que é chamado de constante de blindagem. É um valor que vai levar em conta quantas camadas, né, eu tenho, né, antes dela. Então, vamos pegar agora 3. Antes do verde, o que eu tenho? Eu tenho mais 2 camadas aqui. A branca e a marrom, tá? Eu vou ter 2 camadas antes. Esse verde ele está mais blindado em relação ao núcleo do que a branca. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3. Tá? A gente já vai entender por que isso é importante. Olha aqui o que a gente viu lá no começo, que é o que a gente fica viciado no ensino médio. O raio atômico ele aumenta conforme a gente desce em um grupo e ele diminui conforme a gente avança em um período, ou aumenta no sentido contrário, que eram aquelas flechinhas lá, tá? Que a gente viu no começo, tá? Então o raio atômico ele aumenta em um grupo e ele diminui em um período ou aumenta no sentido contrário, tá? Vamos pegar aumento. Como o raio atômico aumenta? Em um grupo, no sentido do próprio grupo, de cima para baixo, e em um período ele diminui
né, nesse sentido. Ou, né, vai aumentar, vai aumentar nesse sentido. Então, como o raio atômico aumenta? Assim, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Até aí, ensino médio. Por quê? Era o que eu prometi lá no começo. Em um grupo, a gente tem um aumento de N. Lembre-se lá da configuração eletrônica. Por isso que é importante entender aquela parte de configuração eletrônica. Por isso que, de novo, entre aspas, perdi um tempo com isso, com vocês, tá? A gente vai ter um aumento aqui, porque cada período corresponde a um N. Primeiro período N igual a 1, segundo período N igual a 2, terceiro período N igual a 3, 4, 5, 6. E assim vai. São 7 no total, tá? Se a gente tem um aumento de N, vamos voltar aqui. A gente vai ter camadas cada vez mais distantes do núcleo. Cada vez mais blindadas em relação ao núcleo. Poxa, eu acabei de mostrar, né, esses bichinhos bonitinhos aqui. A energia que esse bicho aqui sofre em relação ao núcleo, que é a minha mão, ela é maior do que a que vai sofrer esse bichinho verdinho aqui. Tá? A energia de atração desse bicho branco é diferente desse bicho verdinho aqui. Esse tá sendo mais atraído do que esse daqui. Porque no meio desse verde do branco ainda tem esse marrom aqui que está atrapalhando. Está tendo repulsão. Está tendo menos atração. Tá? Então, se eu pego o verde, ele tem uma distância do núcleo. Se eu pego o branco, ele tem outra. Eu vou tendo um aumento do N conforme eu desço ali na tabela periódica. Conforme eu aumento o meu período. Ok? E um período que eu tenho, aumento da carga efetiva. Putz, o que é isso? Acabamos de ver. Carga efetiva é a carga do núcleo descontada essa blindagem. É como se não houvesse, né? Eu estou considerando a atração que o núcleo vai exercer sobre esse verde, tirando esses caras aqui. Como se não houvesse eles. Tá? Ele vai ter uma atração do núcleo, como se não houvesse blindagem no meio. Por que isso é importante? Porque se eu levasse em conta só o número atômico, né, eu estaria descontando essa repulsão. Né? De fato, eu estou descontando. Né? Mas qual vai ser a tendência para eu observar na tabela periódica sem ficar pensando tanto tal? Isso só foi para compreender o que é essa energia de atração. Vocês vão ver como vai facilitar isso durante o curso. Vocês pegarem bem isso. Período. Período é a linha horizontal da tabela periódica. Tá? Vamos voltar lá na tabela periódica um minutinho. Olha aqui a tabela periódica, interessante. Eu vou pegar o segundo período aqui, porque o primeiro não tem nem graça, né? Tem 2 elementos só. Vamos pegar o segundo período. Lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, etc. Segundo período. Lembre-se, o número atômico está escrito aqui, está ruim de ver aqui, mas no PDF vocês podem até ampliar e ver melhor. O número atômico está em cima do elemento. Tá? Então, esse número que vai em cima da tabela periódica aqui. Eu vou pôr essa tabela também para vocês, tá? Para vocês guardarem aí. O número atômico é esse daqui. Olhem, né, na tabela mais perto de vocês, que aqui vai ser meio difícil, que há um aumento do número atômico aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Vamos pegar o segundo período aqui. Isso quer dizer o que para mim? Desculpem a falha de novo. Eu estou tentando, né, dar uma, como vou dizer, mastigada, uma desenvolvida um pouco melhor, né, nos conceitos para vocês. Então, eu mostrei lá a tabela. O que significa esse aumento do Z? Vai aumentar também a minha carga efetiva, concordo? Então, lá, 3, 4, vou aumentando cada vez mais. A única coisa é que eu estou vendo qual que é a atração real por cada um dos elétrons, tá? Independente em que camada que ele está, eu estou vendo a atração real
em cada camada, tá? Que não é o número atômico. Eu só quis trazer essa distinção para vocês entenderem um pouco melhor também a estrutura eletrônica, mas vai seguir a tendência do número atômico. Lembre-se, a tabela é construída pelo aumento do número atômico, né? Então, por isso que o meu raio, vamos pegar aqui, ele vai diminuir em um período. Eu vou ter uma carga cada vez maior, cada vez mais positiva, que vai atrair esses elétrons cada vez mais, independente da camada que ele estiver, tá? Independente da camada que ele estiver, conforme eu avanço aqui, vamos pegar o segundo período que a gente viu lá na tabela. Conforme eu avanço aqui, eu vou diminuir o meu raio atômico, porque a atração é cada vez maior. É como se o meu átomo estivesse encolhendo, sendo cada vez mais atraído, porque mesmo as camadas mais distantes, elas vão sofrendo uma atração cada vez maior. Deu para entender, pessoal? Espero que sim, tá? De novo, se não entendeu, coloca lá, tá? A gente tenta sanar essa dúvida de alguma maneira. Mas lembrem-se, né? Eu quero também tirar esses vídeos do ensino médio e ficar decorando, porque é muito mais fácil a gente pegar uma tabela dessa daqui, né, que eu projetei ali, olhar para a tabela e entender que informação eu posso tirar daqui. Uma tabela dessa você vai ter em uma parede da universidade, da indústria que você for trabalhar, você vai olhar para ela e vai saber extrair a informação que você precisar, tá? Agora, ficar decorando com a vida que vocês vão ter de engenheiro, se vão casar, se vão construir família, enfim, se vão ter os problemas pessoais de vocês, chega uma hora não tem espaço aqui não, tá? Daqui ela tem, né, um limite aí, não precisa ficar decorando as coisas, tá? É isso que eu quero tentar trazer aqui para vocês, tá? Então, em um grupo, eu aumento o número quântico principal. Lembre-se lá da configuração eletrônica. Para chegar na configuração eletrônica, eu vou extrair o N, tá? E aqui, olhando lá pela carga, né, pelo Z, né, pela carga efetiva, eu vou aumentar e eu vou aumentar a atração pelo elétron, como se eu estivesse diminuindo o tamanho do átomo, né? Então a gente observa realmente esse efeito no tamanho do raio atômico. Certo? Espero que tenham entendido, né? E vamos em frente, né? Que atrás vem gente. Nossa, professor, vai ter 3 horas esse vídeo. Para. Vai almoçar, vai fazer um lanche. Olha que vantagem, né? É streaming aqui, né? Igual Netflix. Você assiste um filme na Netflix, assiste um filme no cinema. Você vai sair para ir, né, fazer suas necessidades, fazer um xixi e tal no meio do filme? Dificilmente. Em casa você pausa e vai lá. Nossa, que fome, não comprei nada aqui no cinema, vou ficar com fome 2 horas. Agora não. Você tem a vantagem de parar, ir lá, depois você volta, tá? Então fiquem tranquilos, tá? Não se assustem com o tamanho do vídeo. Vocês podem ir assistindo. Ah, terminamos com o raio atômico, certo? Aqui a gente só vai fechar a ideia e depois a gente vai passar para outro conceito. Beleza. Para uma unidade e volta para continuar depois, tá? Bom, em geral, os raios iônicos dos ânions são maiores que do átomo neutro e dos cátions menores. A tendência periódica em um grupo é muito próxima do raio atômico, já que também há o aumento de N em um grupo. O que é isso? É isso que eu mostrei aqui, tá? Quando eu tenho um íon positivo ou um cátion, eu tenho um raio menor. Quando eu tenho um ânion, eu tenho um raio maior. Por quê? Né? Pela adição e pela retirada de elétrons. Só que a tendência periódica, você não tem que decorar cada número desse. Pelo amor de Deus, nem eu, jamais. Para quê? Você tem que decorar a tendência. A tendência, se a gente olhar aquela figura aqui, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio. Quem são esses caras? Lítio, sódio, potássio, rubídio e césio. Estamos olhando o grupo 1 nessa primeira figura aqui.
e aqui o grupo 2 e aqui o grupo 17, tá? A gente vai ter esse aumento aqui em um grupo para esses valores de raio. Ah, não acredito. Tá bom, então vamos olhar aqui, ó. 0,68, 0,97, 1,33, 1,47. A gente vai ter o aumento também. Por quê? A gente está aumentando o N conforme a gente passa do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto, enfim, conforme a gente avança nos períodos. Independente se eu tirei elétrons ou não, o N é um valor absoluto, é um número quântico, é o que nos ajuda a compreender a estrutura eletrônica de um átomo. Então, a tendência periódica é a mesma, seja para cátion, para ânion ou para o átomo neutro, que está aqui também. Então, olhem depois, né, no PDF esses valores. E aí vocês vão ver que isso é real, né, que não é só uma figura aqui. Aqui também a gente tem os valores, né, em picômetros aqui, embaixo da bolinha. E vocês vão ver que os valores aumentam aqui, né, e diminuem nesse sentido. Ou aumentam no sentido contrário. Percebe como é desnecessário ficar decorando? Se eu pergunto isso numa prova, tá? Fica a dica, hein? Talvez. Como que é a variação do raio atômico na tabela periódica? Aí o cara coloca isso. É 0. Tá? A gente não tá aqui juntos, eu gravando, vocês assistindo, para continuar com o conhecimento estagnado, decoreba lá do ensino médio para passar no Enem, etc. A gente quer avançar. Então, em um grupo, o raio atômico aumenta conforme aumenta-se o número quântico principal, já que com o aumento do número quântico principal, eu tenho camadas cada vez mais energéticas, mais distantes do núcleo, e isso leva a um aumento do tamanho do átomo. Em um período, eu tenho o aumento da carga efetiva. Isso quer dizer que a atração do núcleo pelos elétrons, ela é mais efetiva, ela é maior, o que faz com que o tamanho do átomo seja menor conforme aumenta-se a carga efetiva. Essa é 10, tá? Essa é a resposta completa, correta. Eu vejo, né, que durante a minha estadia aqui, Sr. Anderson, parecendo o agente Smith agora, né, que alguns discentes eles até compreendem ali mais ou menos. Só que na hora da prova, eles não escrevem. E eu só tenho avaliação para saber como vocês estão se saindo. Tá? Então, resposta completa. Aumenta da direita para a esquerda, de cima para baixo. 0. Tá? Então, compreendam essa questão. Mastiguem isso, voltem, façam um resumo, entendam, tirem suas dúvidas para não ficar, né, para não ficarem limitados, ok? Esse é o meu encaminhamento. Aqui, ó, mais um pouco de blindagem para vocês terem uma ideia. Aqui em azul a gente tem o núcleo. Aí no PDF vocês vão poder ver melhor. Aqui está escrito 1S2A4D10, depois 4F, 2A14, 5S, etc. Olhem aqui o que está acontecendo. O aumento do número quântico principal, 1, 4, 5, ele está dando um salto gigantesco, né? Para ficar uma figura mais limpa. E aqui está escrito, né? Core, núcleo. Unfilled shell, né? Camada não preenchida. Elétrons blindadores ou blindantes? Bom, elétrons que blindam, tá? Então, conforme eu vou me afastando do núcleo, eu vou ter elétrons que estão cada vez mais blindados em relação ao núcleo. Eu vou ter elétrons que estão cada vez mais protegidos
do meu núcleo, da atração pelo meu núcleo, tá? Conforme eu me afasto mais. Essa figura é só mais uma maneira da gente identificar isso. 4F, 5S, 5P, 6S. Olha o número quântico principal aumentando, que é o que eu mostrei aqui. Aumento de N, tá? Então, é só uma outra representação disso. Raios, átomos, metais de transição são um caso à parte, tá? A gente tem aí uma exceção nos raios, átomos e metais de transição, que eles são praticamente constantes, tá? Isso se deve a um efeito chamado contração lantanídica. Por quê? Esses metais de transição, eles estão muito próximos aos lantanídeos, ok? E isso a gente vê essa figura aqui, os lantanídeos são o bloco F, eles estão aqui embaixo da tabela periódica. Esses elementos aqui, se a gente pegar o número, né, de momento angular, o L, ele está com o L igual a 3. Tá? Então ele está com um número quântico maior do que os demais, que é S, P, etc. Então, os elétrons F, eles são os mais blindados em relação ao núcleo do que os demais. Tá? E os elementos de transição, como estão próximos, eles vão sentir isso. Então, você tem valores aqui dos raios atômicos que são praticamente constantes. Isso foi só, né, para que se vocês pegarem alguma tabela e verem os valores, vão ver que não tem uma tendência bem clara. Então, esqueçam esses elementos de transição, né, na periodicidade, na tendência da tabela periódica, tá? Esqueçam eles, é só para isso. Eu vou voltar a explicar melhor lá na frente, né, no final do curso, um pouco mais sobre os metais de transição. Então, fiquem tranquilos por enquanto. Aqui os raios atômicos lantanídeos, que provam, né, que eu estou dizendo a verdade aí. Olha os valores dos raios atômicos lantanídeos. Eles são praticamente iguais, estão na mesma escala de grandeza, tá? Porque eles estão muito blindados em relação ao núcleo, tá? Então imagina de novo os bichinhos aqui, tá? Esse verde aqui é um F. Ele está muito distante do núcleo, né? Ele sofre muito pouca influência de atração, ele está muito blindado em relação ao núcleo. Então o raio dele não vai variar muito, né? O raio dele está muito distante, ele sofre pouca influência. O que vai levar a uma variação do raio atômico, pelo que a gente viu, é essa distância justamente. É o N, né? Quando o N empata, é o L, né? A questão dos números quânticos que a gente já viu na aula passada e falou até um pouquinho no começo aqui. Então o F está muito blindado. Então, né? Ele está sofrendo muito pouca atração. Ele está praticamente constante. Mas isso é só para mostrar que esqueçam, né, essa porção aqui do meio da tabela e essa aqui embaixo, tá? Então, esses metais de transição aqui e essa porção aqui embaixo, eles não vão seguir essa tendência que eu mostrei aqui. Só por isso. Tanto é que eles estão cortados aqui. Eu esqueci de mencionar isso nessa figura. A gente pula direto do berílio para o boro, grupo 2 para o grupo 13, tá? Para ver a tendência periódica, tá? Esqueçam por enquanto isso, é só para mencionar, né, uma explicação. E os actinídeos são os elementos que estão na segunda série de transição, na segunda série do bloco F, aqui embaixo, tá? No último do último aqui da tabela periódica. Eles também vão ter raios atômicos constantes. Próxima propriedade. Vocês vão ver que se vocês compreenderem o que é o raio atômico e a sua tendência periódica, essas propriedades vão ficar sus. Energia de ionização. A primeira energia de ionização, I1, é a quantidade de energia necessária para remover um elétron de um átomo gasoso. Então vamos pegar o sódio que a gente já viu lá atrás. Sódio gasoso. Para ele formar sódio gasoso mais, ele vai perder um elétron,
tá? É isso que diz essa equação aqui. Por que do estado gasoso? Porque é o estado mais disperso da matéria, como eu já mencionei também, tá? Então, eu vou perder esse elétron aqui para tornar um íon positivo. De que estado? Né? Para eu medir isso, para eu ter essas energias tabeladas lá para eu poder constar toda hora, no estado gasoso. Então, a energia para remover esse elétron é a chamada energia de ionização. A segunda energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um íon gasoso. Então, se eu quiser continuar retirando elétrons aqui do sódio, chegar num sódio 2+, eu vou precisar de uma nova energia para fazer isso, tá? Qualquer processo que envolva deslocamento de elétrons, perda, ganho, compartilhamento, vamos pensar nas definições mais simples de ligação química, eu vou precisar fornecer uma energia para isso. E de onde vem essa energia? No caso de ligação química, justamente da ligação, para que sejam perdidos esses elétrons, ganhos ou compartilhados, tá? Quanto maior a energia necessária para se remover o elétron, maior a energia de ionização. Então, a tendência da energia de ionização é a decoreba do ensino médio aqui. A gente tem os valores tabelados aqui. A gente vai ver um aumento nesse sentido e nesse sentido. Vejam, né, qual que é a relação com o raio atômico. Pensem por um segundo. É inverso, né? É o comportamento ou a tendência periódica inversa do raio atômico. Eu quero que decorem isso? Não, tá? É só para vocês irem raciocinando qual a relação com o raio atômico. Então aqui a segunda energia de ionização é maior que a primeira, já mostrei. Por quê? Vamos observar a distribuição eletrônica. Aqui eu fiz a distribuição eletrônica completa para a gente poder observar bem essa questão da blindagem e tudo mais. Sódio, a distribuição eletrônica não abreviada, porque aquilo que a gente faz retirando daqui da tabela é a distribuição abreviada. Aqui a gente tem a distribuição não abreviada. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Para eu formar o sódio mais, eu vou perder da camada mais distante do núcleo. Olha a blindagem aparecendo aqui, pessoal. A gente, para chegar no núcleo, vamos dizer que o núcleo seria o 0 aqui na configuração eletrônica. Para eu chegar nesse 3s1, olha o tanto de elétrons que eu tenho. 10 elétrons. Esses 10 elétrons estão blindando esse elétron 3s1 em relação ao núcleo, que seria um zerinho aqui da configuração eletrônica, tá? Então é muito mais fácil eu perder, ou muito mais favorável energeticamente, eu perder um elétron desse subnível 3s, formando um íon sódio mais. E olha aqui a relação com o gás nobre. Por que a gente usa o gás nobre como referência lá na distribuição eletrônica? O neônio, ele tem todos os orbitais completos, 1s2, 2s2 e 2p6. A gente tem o máximo de número de elétrons em cada um dos subníveis. Isso garante uma configuração eletrônica bastante estável. Por isso que esses caras aqui, né, os gás nobres, eles não vão se misturar com a galera, tá? Eles não vão se misturar com a galera. Eles têm uma configuração que é bastante estável. E por que os elementos químicos se ligam formando novas substâncias? Porque eles querem adquirir essa estabilidade, né? Eles querem atingir esse octeto, né? A regra do octeto é o princípio das teorias de ligação química dos gases nobres. Beleza, agora eu estabilizei. A configuração do sódio mais, ela é igual à configuração do neônio. Se a gente tivesse feito um exercício desse lá no começo, por exemplo, sódio mais, qual a configuração eletrônica? Neônio entre colchetes. Agora para eu formar o sódio 2+, eu vou ter que retirar um elétron dessa configuração aqui. Seria a segunda energia de ionização. Qual seria o subnível mais externo? 2p6. Aí eu ficaria com uma configuração S2, 2S2, 2P5. Ah, e aí?
É bom isso? Não é bom. Energeticamente, não é bom. Porque eu vou ter que retirar um elétron de uma configuração de camada completa ou fechada. Eu estou lá com os meus elétrons iguais, todos distribuidinhos ali, equalizados, e eu vou ter que retirar um elétron dessa camada fechada. Eu vou desestabilizar o meu átomo. Não é isso que eu quero. Né? Então é por isso que o sódio 2+ é um íon muito pouco comum. Você não vai encontrar facilmente o íon sódio 2+, somente em condições extremas ali de reação, de calor ou temperatura, para que isso ocorra. Tá? E onde a gente chega nisso? Tendência periódica inversa ao raio atômico. Quanto maior o raio atômico, menor a energia necessária para remover um elétron. Vamos voltar para os meus bichinhos aqui. Primeiro, tá? Para ficar um pouquinho mais visual, né? Eu vou ter energia de ionização. Eu sempre vou retirar da camada mais externa, certo? Certo. Se eu retirar um elétron dessa camada aqui, a minha energia para remover esse elétron de um N igual a 3, vamos supor, já que só tem 3 bichinhos aqui, vai ser igual a do N igual a 1, desse bichinho branco? Não. Essa energia vai ser menor, porque esse raio é maior, porque esse elétron aqui está mais distante do núcleo. Ele está mais blindado em relação ao núcleo. Ele está sofrendo menos atração em relação ao núcleo. Portanto, essa energia de ionização do verdinho, ela é menor do que do branquinho aqui. Chega esses bichinhos, Felipe. Beleza, vamos voltar aqui. Lá atrás, a energia de ionização desse elétron aqui, vermelho, do N igual a 1, vai ser igual do N igual a 3? Não. Do N igual a 3 vai ser menor. Ele está mas ele está mais distante em relação ao núcleo do que o vermelhinho. A energia para retirar esse elétron aqui é menor, ele está sofrendo menos atração em relação ao núcleo. Olha a distância dele. Então os conceitos estão relacionados, tá? Mas eu quero que vocês expliquem isso. Treinem em casa, né? Independente se vai cair na prova ou não, para vocês aprenderem isso. Por que a energia de ionização varia assim, ao contrário do raio atômico? Né? Porque eu tenho, para N cada vez maiores, eu necessito de uma energia menor para retirar esses elétrons, que é justamente a definição da energia de ionização. Com o aumento da carga efetiva, eu tenho atração cada vez maior pelo núcleo em relação aos elétrons. E isso faz com que seja necessária uma maior energia para retirar esses elétrons, que é a definição de energia de ionização. Tá? Então, ó o meme aqui, ó. Fiquem espertos, tá? Não fiquem decorando as coisas. Entendam, mastiguem isso, escrevam, né? Estudem para fixar bem. Beleza? Afinidade eletrônica. Bom, se eu entender a energia de ionização, a afinidade eletrônica é o oposto da energia de ionização. É a alteração de energia quando um átomo gasoso ganha um elétron para formar um íon gasoso. Tem um átomo no estado neutro, que vai receber elétrons e formar íons negativos. Tá? Agora eu estou numa tendência oposta à energia de ionização. Olha a afinidade eletrônica aqui. Ela tem valores negativos, mas isso não importa. Ela não tem uma tendência clara como as outras, as flechinhas lá famosas, tá? O que é fato é que elementos com maior afinidade eletrônica estão à direita e acima na tabela periódica, tá? Eles estão aqui. Então, o flúor é o elemento com maior afinidade eletrônica da tabela periódica, tá? É o elemento que tem a tendência de formar íons negativos mais facilmente da tabela periódica.
não vai ter uma tendência bem clara. Importante saber que a afinidade eletrônica é a alteração de energia ou a energia necessária para um átomo, de novo, estado gasoso, porque é mais fácil a gente trabalhar no estado gasoso, que é um estado mais disperso da matéria. De um elétron, né, a alteração de energia quando um átomo gasoso ganha um elétron para formar um íon negativo, né, se quer colocar ainda mais gasoso, tá? Energia necessária para formar íons negativos. Isso é afinidade eletrônica, ok? Falha no sistema e beleza, vamos seguindo. E eletronegatividade? A eletronegatividade é um número. Somos todos de exatos aqui, né? Nós adoramos números, então, para quantificar essa tendência de atração de elétrons ou de formação de íons negativos, a gente pode usar uma escala que foi atribuída pelo Linus Pauling. Aí sim ele foi realmente útil, né, até hoje, diferente lá do diagrama dele, né, de acordo com a distribuição nas ligações químicas. Talvez, né, se lembrem disso de geral, né, ligação covalente polar. A gente tem um elemento muito eletronegativo e um muito eletropositivo. A gente tem distribuição de cargas parciais aqui. Não são íons, né, positivos e negativos. A gente está falando de ligação covalente. A gente tem elemento mais eletronegativo e mais eletropositivo ou menos eletronegativo. Olha o cloro, 3,2, e o hidrogênio, 2,2, né? Justamente a diferença aqui, aproximadamente, aqui é o valor exato, 1,10. Aqui é uma estimativa, dá 1. Tá? Justamente essa diferença da tendência de formar íons negativos é o que vai me dar esse valor de momento de dipolo, que mede essa separação de cargas parciais em uma ligação química. Tá? Então, qual a diferença entre a eletronegatividade e a afinidade eletrônica? Valendo! Pense em um minutinho. Nenhuma. Essa é a resposta. A única diferença é que na eletronegatividade, o Linus Pauling, depois, com o avanço da ciência, através de medidas, a gente tem valores para essa tendência de formar íons negativos. É a única diferença. A tendência é a mesma, ou seja, os elementos mais eletronegativos estão à direita e acima na tabela periódica, né? Isso é muito importante para a gente entender as ligações químicas, tá, pessoal? Por que que o flúor ele é tão reativo? Por que que ele forma moléculas polares? Tudo isso vem de propriedades periódicas que a gente está vendo aqui, que são propriedades fundamentais. E isso, né, agora saindo desse universo nem microscópico, né, menor do que isso, de átomos, né, moléculas, de propriedades eletrônicas, vamos para o que interessa para vocês essencialmente, né? Não que isso não interesse, como eu disse, é impossível você entender as propriedades dos compostos, dos materiais que vocês vão trabalhar lá no bruto, na indústria, sem entender as propriedades. Porque senão o chefe de vocês vai chegar um dia, né? Por mais que vocês sejam do senhor doutor engenheiro da indústria, vai ter o dono da indústria, o diretor, tá? E ele vai cobrar de você. Ele vai falar: fulano, você está gastando muito, esse reagente está caro, só vem da China isso daí. Substitui. EDTA está caro. EDTA é um complexante muito utilizado em alimentos. EDTA está caro. Não dá mais comprar EDTA. Arruma outra matéria-prima aí para a gente fazer complexação. Devia ter prestado atenção na aula do Felipe, do Lucas, do André, da Dani. Tá? A engenharia de vocês é a engenharia química, tá? Então é importante a gente entender os fundamentos para chegar aqui.
Então, quais elementos são metais? Lembra aquela divisão que eu mostrei na aula passada? Os metais compõem grande parte da tabela periódica. Eu circulei só esses daqui, mas a gente ainda tem o alumínio, né, que é um clássico, e outros elementos aqui que ainda vão ter um caráter metálico. A gente vai ver uma zona cinza aqui, né? Não é nem 0,1, nem preto e branco, tá? A gente vai ver uma zona cinzenta aqui, antes de chegar nos não metais. E o que caracteriza um elemento metálico? Né? Por exemplo, elementos do grupo 1 são muito reativos com água, a gente vai ver depois na parte experimental. É a baixa energia de ionização. Baixa energia de ionização. O que significa isso? A energia de ionização é a energia necessária para formar íons positivos. Se eu tenho uma baixa energia de ionização, quer dizer que a energia necessária para formar íons positivos ela é pequena, ela é baixa. E os metais têm isso. Então eles vão formar cátions, íons positivos, muito facilmente. Ou seja, na natureza a gente vai encontrar esses elementos também na forma iônica. Tá? Então a gente vai encontrar sais, que a gente vai falar lá no grupo 1, como cloreto de sódio e como outros cloretos de metais, cloreto de ferro, e isso é o que vai gerar as matérias-primas que a gente utiliza na indústria. Tá? Então veja a importância aí da energia de ionização. Formação de cátions, formam óxidos iônicos, né? Óxidos são substâncias formadas por oxigênio e um metal, né? E aí vai longe, tá? Isso daqui eu não quero que se preocupem com isso nesse momento, é só para vocês terem uma ideia. Óxido metálico com água forma hidróxido metálico, né? Óxido com água forma hidróxido. Óxido metálico com ácido forma sal mais água. Tudo isso, pessoal, sai daqui. Sai da energia de ionização. A reatividade desses compostos é explicada pela facilidade que eles têm de formar cátions, tá? Que vão deixar de serem óxidos para formar hidróxido, vão deixar de serem óxidos para formar um sal. É o quebra-cabeça da química e o desenvolvimento desse raciocínio químico que faz com que a gente esteja aqui nesse momento, não é verdade? Então, é só para mostrar a importância das propriedades periódicas. Não metais, eu já falei, a gente vai ter uma zona cinzenta aqui no meio, metais, que eu acabei de mostrar, e os não metais, que seriam o outro extremo oposto, tá? Extrema esquerda e extrema direita aqui da tabela periódica, tá? Então esses elementos aqui, eles já formam sólidos, líquidos, gases, são maus condutores de eletricidade, formam moléculas diatômicas e o mais importante, tem uma alta afinidade eletrônica, principalmente flúor, oxigênio, cloro, esses da parte de cima da porção da direita da tabela periódica. Nossa, Elis, passou correndo isso daqui? Passei, tá? Eu não quero que se preocupem com isso. É só para vocês terem uma ideia de como é importante a propriedade periódica para o macro, para a formação de materiais e substâncias. Reagem com metais formando sais. Metal com não metal forma sal. Ó, até rimou. Alumínio com bromo forma brometo de alumínio. Óxidos não metálicos são ácidos. Óxido não metálico com água dá ácido. Olha o óxido aqui de novo. Super importante. Dióxido de carbono com água forma carbonato. É ácido carbônico, na verdade. Desculpe. Tá? Isso daqui é o gás que é colocado na nossa Coca-Cola e em outros refrigerantes que tem gás. Tá? Ele pode ser gerado durante o processo ou ele pode ser colocado para que a gente abra uma garrafa e a gente toma aquela bebida gasosa que muitos de nós gostam, né, de tomar. Óxido não metálico dá mais água dá ácido. Óxido metálico mais ácido dá sal mais água. Opa, olha a diferença.
Tá vendo? Óxido metálico mais ácido dá sal mais água. Óxido não metálico mais água dá ácido. Tem um comportamento inverso praticamente aí. A reatividade vai ser explicada pelas propriedades eletrônicas e periódicas. Semimetais, a zona cinzenta que eu falei. Esses elementos eles vão formar materiais que têm propriedades entre metais e não metais, tá? A gente vai trabalhar com algum deles, como o silício, que é tão importante, né, na indústria de eletrônicos, de células solares, né? Então, olha o silício. Isso daqui é um silício natural, né? Tá purificado, mas é natural. Parece metal, olha o brilho, mas é quebradiço. Lembra lá no ensino médio, normalmente, ou às vezes até antes, né, na ciência ainda, metal, característica, conduz eletricidade e é brilhante. Silício também brilha e não é metal. Então, a gente vai ter conceitos que vão trazer para a gente uma quebra de paradigma que a gente, como eu disse, às vezes até na aula de ciência a gente aprende isso, tá? A condutividade elétrica é menor. E isso é super importante na indústria de eletrônicos, tá? Eu não quero que a minha condutividade elétrica seja muito alta e eu não quero que esquente, senão eu vou fritar meu processador aqui. Para isso, eu posso trabalhar ainda incluindo outros elementos químicos no meio para chegar numa estrutura eletrônica que eu quero. Não preciso se preocupar com isso agora, a gente vai ver durante o curso. Isso daqui é para vocês terem uma ideia da relação da tabela periódica, né, da posição dos elementos, das suas propriedades com o material, que é o que a gente vai desenvolver durante o curso. Gases nobres, a gente já falou deles. Essa propriedade de camada eletrônica fechada, estável, faz com que esses elementos sejam pouquíssimo reativos, né? Apresentam subníveis sp completamente preenchidos, todos são gases monoatômicos e possuem alta energia de ionização. E bota alta nisso, olha a energia de ionização nessa última coluna da tabela. Olha a energia de ionização, vamos voltar lá atrás, faço questão de voltar. Olha do sódio, 520. Do lítio, vamos pegar do sódio, vai, 500. 496, que seja. Neônio, 2080. Nossa! Muito mais alto, né? Por quê? Porque esses gases nobres têm a camada eletrônica completa. Para eu retirar um elétron numa camada fechada, é aquela energia que eu mostrei aqui. E olha aqui que interessante, esqueci de mencionar isso, ficou descartável essa tabela. Olha o sódio, primeira energia de ionização 500, segunda 4.560, terceira 7.730. Meu, possível. No laboratório ali, você pegar um sódio metálico, a gente vai fazer, a gente vai poder visualizar esse experimento. A gente faria se a gente tivesse em regime presencial. Pega um pedaço sólido metálico e joga na água. Energia de ionização super baixa. Beleza, vai formar íon sódio mais. Só sódio mais. Ali na temperatura ambiente, no laboratório, em casa, etc. Nessa temperatura, ainda que seja um pouquinho alta de Cuiabá, ele vai formar sódio mais. Para você formar sódio 2+, sódio 3+, olha a energia violenta que eu tenho que oferecer. Porque eu estou retirando elétrons de configurações eletrônicas extremamente estáveis. Certo? É muito difícil da gente fazer isso. Isso vai acontecer onde? Lá no Sol, a gente vai falar um pouquinho do Sol a seguir, no hidrogênio. Tá? Quando a gente começar o curso efetivamente. E em outras condições muito extremas, tá? De calor ou depressão. Bom, é isso aqui. Gases nobres, e isso faz com que, né, o que aconteça? Que eles são um pouco reativos. A gente vai falar disso lá na frente. Os caras conseguiram sintetizar compostos gases nobres, dos elementos gases nobres,
Eles tiveram que fornecer uma energia violenta para que isso ocorra, tá? Para vencer essa barreira de energia de ionização e formar um sal, por exemplo, tá? E é isso, pessoal. Vou deixar exercícios aqui para vocês agora praticarem um pouco as propriedades periódicas. Não precisa só fazer isso, pode ir além, quer ficar brincando, sabe? Aqui, coloque os seguintes elementos em ordem crescente de raio atômico: telúrio, enxofre, iodo e silício. Ordem crescente, do menor para o maior. Eu já até marquei os elementos aqui para vocês não perderem tempo de localizar. Ah, consegui fazer. Aí na próxima aula eu vou corrigir. Errei. E agora? Faz outro. Pega aqui, ó, lítio e bromo. Qual que tem a maior energia de ionização? O maior raio atômico. Pega num grupo berílio e bário. Qual que tem o maior raio atômico? E energia de ionização eu errei agora, mas pode ser também, tá? Aqui é o próximo exercício. Qual dos seguintes elementos apresenta a maior energia de ionização? Sódio, sódio 2+, ou flúor? Justifique. Escreve, gente. Pega o caderno, escreve, tá? Escreve com calma. Na hora da prova, vocês vão ter um tempo limitado. Nesse caso agora do regime flexibilizado, até que não, né? Mas, né, para evitar erros, escrevam. Né? Vai ser avaliado o que vocês escreverem. Então escreve, tenha paciência. Ah, essa aula ela teve 2 horas. Tá bom. Deixa lá. Tá lá no YouTube, né? Tá aqui no YouTube, que seja. Pausa. Vai lá. Ah, agora eu vou pegar e fazer exercício. Pegar meu caderno, vou vir aqui, tá? Escrever. Qual tem a maior energia de ionização? Pega, escreve. Energia de ionização. Energia necessária para perder um elétron formando um íon positivo. Esse é o conceito. Será que eu entendi o que é isso? Qual desses elementos vai ter a maior energia de ionização? E qual dos seguintes elementos apresenta a maior afinidade eletrônica? Justifique. Se eu olhar aqui, você bate o olho na tabela aqui, se você estudou, você prestou bastante atenção na aula, você vai bater o olho e vai saber qual que tem. Mas por quê? Por que esse elemento, qualquer que seja aqui, tem maior ou menor energia de ionização? Ah, o Felipe perguntou o que é maior energia de ionização. Aí na prova eu estou inspirado e escrevo menor energia de ionização. Aí o cara decorou aquela tendência, assim, assim. E aí? Aliás, da energia de ionização é o contrário, né? E aí? Tá? Então não fiquem decorando. Pratique, escrevam, que só assim, né, vocês vão avançar. Espero que tenham gostado da aula, né? Eu fiz o possível para passar esse conhecimento para vocês. A aula acabou ficando um pouco longa, peço desculpas, né? Mas não tem outro jeito. Eu não tô vendo a carinha de vocês quando eu tô lá no regime presencial. Eu vejo claramente quem está acompanhando e quem não está, tá? Quem está prestando atenção, quem começa a transigir assim. Mas, hein? Faz cara de 2 paus, né? Ou fica assim, ó. Ou dorme, né? Esse não tá entendendo. Certeza. Tá? Eu não tô vendo vocês. É difícil. É novo pra mim também. Tá? Então, eu procurei fazer um negócio bem mastigado. Quem já fez a disciplina, tá voltando. Nossa, puta que pariu, que retardado. Tá 2 horas falando essa bosta aí. É a bosta que interessa. Tá? É isso que interessa. É fundamento. Se vocês pegarem bem essa parte, vocês não vão ter dificuldade em compreender o restante do curso. Gravem, tá gravado aqui no YouTube. Isso é real, tá?
O curso de Química Inorgânica descritiva, que é o que a gente tem aqui, de entender as propriedades dos elementos, das famílias, etc., ele está pautado nas propriedades atômicas, nas propriedades periódicas e nessas tendências. Vocês vão ver que é um repeteco. Grupo 1, baixa energia de ionização, alta reatividade com água, alto ponto de fusão. Tudo isso sai daqui. Baixa energia de ionização. Grupo 1, né, tá lá na esquerda, tabela periódica. Quer dizer que eles têm baixa energia de ionização. Vai formar íons positivos facilmente. Vai ser necessária uma energia menor. Tá? Alta reatividade. Por que é altamente reativo com água? A gente vai ver isso. Por que o ponto de fusão é alto? Lembra da estrutura do cloreto de sódio que eu mostrei? Então, pensa aquela ligação formada por íons de carga contrária, a energia necessária para quebrar essa ligação. Tudo isso a gente vai desenvolver durante o curso. Então, de novo, eu soltei essa parte um pouco mais cedo para vocês, dei aí esse tempo anterior às férias, né, docentes, que é um período que a gente vai ficar sem aula, para vocês poderem trabalhar isso com calma, tá? Então, quebra a aula em 2, 3, não tem problema, trabalha bem, pega, fundamenta, tira suas dúvidas. Ah, isso é fácil! Tinha um professor meu de química, ele falava isso, né? É muito fácil, o cara chega para estudar em casa, né, a menina ou o boy, né, chega para estudar em casa. Ah, química geral, revisão de química geral, isso é muito fácil. Chega na primeira prova inorgânica, 3, 2, aí não consegue recuperar, tá? Não quero assustar vocês, eu quero que vocês se esforcem bastante nos estudos, né, e incluindo essa primeira parte. No demais, tirem um tempo para vocês também, tá? Não enlouqueçam no regime flexibilizado. Tentem manter a normalidade dentro do possível. E até a próxima aula. Avante Vingadores, tá? Estamos juntos. Estou à disposição lá no AVA para as dúvidas de vocês. E até a próxima aula. Obrigado pela atenção.